Fofos, sejam muito bem-vindos e hoje mais um Sofá da Fofa. Muito especial, mas muito especial mesmo. É mulher, mãe, empresária, é conselheira do Pablo Marçal. Seja muito bem-vinda, Aline! Obrigada! Tô muito feliz de você estar aqui. Valéria, muito obrigada. É um prazer. Que bom que alinhou as agendas e a gente conseguiu se organizar, né? E ela é de longe, viu? É, um pouquinho. Ela vai contar um pouquinho da história dela, que olha, ela tem uma vivência... Eu acho que tem uma vasta experiência, né? Porque morar em outro país e morar nesse país é totalmente diferente. Eu acho que você tem bastante coisa para contar, né? Vai ser um bate-papo muito bom. E assim, contando um pouquinho da minha história, eu falo, todo mundo tem uma história muito grande, né? Mas com 11 anos de idade, minha família, meu pai decidiu ir para os Estados Unidos. E eu morei lá, né? Eu fui, estudei. E quando eu tinha 15 anos, a minha irmã faleceu. Um dos motivos que a gente foi para lá foi para que minha irmã tivesse um tratamento melhor do coração, que ela tinha problema no coração. E daí foi toda aquela loucura, né? Meus irmãos pequenininho e eu ajudando, né? Meu pai aqui no Brasil, cuidando das coisas, das despesas, foi algo bem, bem difícil. Mas a gente vai superando, né? E quando eu tinha 20 anos eu me casei, me formei em arquitetura. Novíssima. Novíssima. Eu falo assim que eu fui criada para casar e ter filhos. Só que eu tinha dentro de mim que eu queria ter algo meu. Então eu falei assim, não, eu vou fazer meu mestrado, eu sou formada em arquitetura. E eu finalizei meu mestrado e com 26 anos engravidei do meu primeiro filho. E eu falei assim, bom, agora eu vou me dedicar à família, porque eu tinha sido criada para isso. E você nunca saiu, então, dessa época dos Estados Unidos? Não. Você já casou, já ficou por lá? Já fiquei por lá. Eu morei 15 anos em Miami, e daí quando a gente se casou, uns anos depois a gente foi para Chicago. E daí eu fiquei os últimos 8 anos, né, que eu morei 22 anos lá, foi entre Miami e Chicago. E onde todos os meus filhos nasceram, e eu dediquei esse tempo, assim, muito para a família. E eu sempre tive dentro de mim, assim, que eu tinha um potencial muito grande. E eu colocava tudo isso na maternidade, porque era o meu momento ali com as crianças crescendo, pequenininho, amamentei até os 2 anos de idade, todos eles. Então foi um processo assim muito... Você amava aquele momento? Eu amava aquele momento. Eu falo assim que a gente vive de fases e a gente amar a jornada onde nós estamos. Eu tô sem dormir, eu não tinha tempo para cuidar de mim, era aquela loucura, mas foi um momento que eu dediquei para eles de verdade. E a gente como mulher, quando a gente entende que são fases, a gente para de ficar se comparando ou vivendo ou lembrando, né? Mas quando eu tinha tempo para mim, quando... E você consegue então realmente encontrar as pequenas alegrias nessa jornada, né? Com certeza, né? E os filhos trazem uma coisa muito boa pra gente, né? Sim. Não, eles transformam, né? Eu falo assim que eu saí do modo eu, né? Era eu e meu esposo na época, para algo maior. Agora eu tenho que pensar neles, agora eu tenho que ser uma melhor versão minha para eles. Eu me alimentava super mal, né? E eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, eu falei assim, não, ele não vai ter os mesmos problemas que eu tive eu tinha gastrite, eu tinha problema de dor no estômago, porque eu comia muito mal, comia muito açúcar. Olha isso que ela tá falando, primeiro lapso de consciência. Exatamente, e eu decidi. Com o primeiro filho foi assim, eu comia escondido, né? Eu falei, pra ele vai ser super saudável, e escondido eu comia não muito bem. Só que eu percebi que até quando ele nasceu, ele teve problemas de estômago pela minha alimentação durante a gravidez. Pra gente ver o quanto que tudo que a gente faz impacta no outro, né? Com os meus outros, eu já tive muito mais consciência, já me alimentava muito melhor, já tinha consciência que eu tinha que estar bem pra eu ter energia, pra eu poder cuidar deles, pra eu não estar tão irritada. Esporte? Eu sempre dancei. Eu amo a dança. E eu dava aula de zumba na época. Então eu tenho vídeos meus no YouTube com barrigão, assim, 9 meses grávida, pulando, dando aula de zumba. Que delícia. Eu falo que as médicas aqui iam surtar comigo. Mas era o que me realizava. E até hoje, né? A dança, quem me segue lá sabe que a dança faz parte da minha vida. Então eu vivi muito intensamente esse momento. Até que chegou uma grande tragédia na nossa vida, né? Meu pai, que ficava no Brasil, cuidando das empresas, né, e tudo mais, ele foi me visitar lá nos Estados Unidos, ficou 3 dias comigo. A minha pequenininha tinha 6 meses, estava amamentando ainda. Meu outro filho tinha 3 e o outro 6. Então, naquela época, aquela loucura, né? A mãe... Maluquice total. Maluquice, exato. E eu lembro que ele tinha que voltar para o aeroporto e a gente estava a 30 minutos de casa, né? Então, ia ficar 1h30 quase para ir e voltar. E eu queria assim, vou chamar um Uber para levar ele, porque se as crianças forem, vão dormir no carro e acabou meu dia, né? E eu lembro uma voz falando para mim, não, você vai levar seu pai para o aeroporto. Nossa, até arrepia. E aquele foi a última vez que eu vi ele. Ainda bem que você foi. Ainda bem que eu fui. E eu lembro que eu tirei uma fotinha dele com meus filhos, né? A última foto que eu tenho deles.
E meu pai era uma pessoa muito Referência. iluminada. Ele era uma pessoa muito diferente. A gente compara até um pouco com o Pablo, né? Tinha muitas histórias, ele não estava nem o que o povo pensava, tinha o cabelão aqui. E vivia a vida dele, né, do jeito dele. Ele curtia a vida, Aline? Ele curtia, do jeito dele. Mas ele gostava das coisas simples. Ele adorava ir para os Estados Unidos, adorava ir para Las Vegas. Ele tinha as coisinhas dele, mas adorava sentar no chão lá de um sítio e comer fruta. Então, as pessoas na rádio, né, onde as empresas dele falavam assim, que ele picava as frutinhas e saía né, compartilhando com todo mundo ali na empresa. Então, ele tinha uma forma muito diferente, né, de ver a vida e de liderar. E eu imagino que quando ele voltou para o Brasil, né, que aconteceu daí esse choque, ele foi para a praia e se afogou, que eu imagino que, né, porque ele era muito saudável e tudo mais, foi um choque. E eu falo assim que todos esses momentos, eles definem, né, a nossa vida. Eu perdi minha irmã quando eu tinha 15 anos, depois perdi o meu pai. E aquele momento que você olha para dentro e você fala assim, eu vou deixar essa tragédia me afundar ou eu vou recomeçar, ou eu vou sair mais forte, ou vou ver que lição que eu tenho que tirar disso para eu continuar crescendo. E eu lembro que quando a gente chegou, né, foi quase uma semana, porque eu tive que tirar passaporte meu da minha filhinha pequenininha, que ela estava amamentando ainda, pra gente ir pro velório. Conseguimos chegar e meu pai sempre falava assim, ele me chamava, ai, vou me emocionar aqui. Ele falava, filha, vem pro Brasil pra você dançar nos nossos eventos, que ele fazia vários jantares, né, e eu era dançarina. E eu lembro que quando eu fui pro Brasil, eu falei, eu vou dançar no funeral dele. E eu dancei, eu coloquei um vestido vermelho e eu dancei uma música no funeral dele. E daí eu lembrei que eu dancei. Até eu fiquei emocionada. Aí eu falei, pai, eu não pude estar aqui, né, presente enquanto você estava, mas essa é a minha última homenagem para você. Que lindo. E daí foi isso. E daí eu lembro que foi o funeral dele na sexta. No domingo tinha um grande evento que as rádios estava fazendo, né? Que era uma grande cavalgada, tipo, do Paraná inteiro. Que era das nossas empresas, né? E todo mundo olhou pra mim, tipo, o que a gente vai fazer? Vamos cancelar, né? E eu falei, não, gente, o show tem que continuar. Oh, Glória! E eu entendi que daí no domingo eu subi com todos os meus filhos. A gente estava num caminhão grande, né? Liderando e todos os cavalos. Ali tinha centenas de pessoas. E a gente teve momentos felizes. A gente esteve, né, ali curtindo com a família, com meus filhos. E eu entendi que até na dor, você pode ter momentos felizes. Às vezes a gente quer passar para as pessoas que, por eu estar na dor, que eu não posso estar feliz. E a gente, às vezes, até quer que as pessoas nos vejam triste e acabada. E eu falei assim, gente, não importa o que vão pensar de mim. O meu pai sabe no meu coração o que eu estou sentindo. O quão difícil vai estar aqui honrando ele. Mas eu posso estar presente pelas pessoas aqui que sacrificaram tanto. Eu posso estar presente e feliz pelos meus filhos e ter esses momentos. E ter meus momentos de tristeza. Então, nesse momento, eu entendi que a gente pode separar nossas emoções. A gente não tem que estar triste o tempo todo por estar passando por algo triste. Que coisa, que história. Porque assim, imagina que você estava no momento vulnerável, né? Quer queira, quer não, a gente vai ficar, né? Fica triste e tal. E você decidiu enfrentar aquele momento. Sim. Pra quê? Pra seguir um legado. Pra seguir o legado do seu pai, né? Porque ele não ia estar ali à frente. Ele estava ali com a gente. E aí você falou assim, não, eu vou seguir esse legado. Ai, que lindo, Exato. Parabéns. Porque não sei se todas as pessoas conseguiriam fazer a mesma coisa, né? Era mais fácil desistir, não era? Ninguém ia nem me julgar. Na verdade, as pessoas até entenderiam, né? Ou talvez fazer e a gente não tá presente. Mas eu falei, não, além de nós continuarmos, eu quero honrar, eu quero mostrar para as pessoas também que a gente pode continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo sentindo uma dor. E ter momentos alegres nessa jornada, né? E você percebe que nesse momento você abraçou um propósito? Que a sua vida mudou a partir dali, não mudou? Exatamente. Porque não é mais a mesma coisa. Não, você chegou a voltar para Chicago ou não? Voltei, porque a gente tinha uma vida lá, né? Era uma vida. Aí eu voltei para Chicago, inclusive foi uma viagem muito difícil, porque eu fui sozinha com a minha pequenininha, e não tinha voo. Você só levou a pequena? Só a pequena. Os outros 2 ficaram com a minha família lá, que mora lá. E eu lembro que a gente perdeu um voo, perdeu outro, eu tava no hotel com ela, assim, sabe? Aquela triste, chorando, né? Ainda em luto.
E eu lembro que ela começou na cama, começou a rir. E eu falei assim, Deus é tão perfeito que Ele sabia que eu passava um momento tão difícil que eu ia ter que ter uma princesinha ali para alegrar a minha vida. E eu falo assim que ela me salvou naquele momento, né? Com certeza, com certeza. Porque todo momento você é forjado mesmo para ver se você consegue ir para a próxima fase, né? Então eu acredito que o que você fez, você com certeza foi para outra fase e a outra fase não vai ser fácil. Não. Nenhuma fase é fácil. Na verdade, quanto mais você vai subindo de fase, mais difícil vai ficando. Lembra o joguinho do Mario Brothers? Você matou ali o bicho, aí você vai pra outra fase. Ficou mais fácil? Não, ficou mais difícil. Aí você fala assim, não vai ser mais fácil. Não. Mas você tá mais preparado. É verdade. Você tá mais preparado. Você tá mais forte. E é justamente isso. Quando eu tô passando por algo muito difícil, eu falo assim, isso aqui é uma preparação. Porque Deus tem algo maior pra mim. E eu preciso me preparar agora. E você tem que estar forte. E quando você olha dessa forma, é muito difícil algo te abalar. Porque você fala assim, Deus tá no comando da minha vida, isso aqui é uma preparação, porque eu tenho algo maior lá na frente. Mas, Aline, você já caminhava com Deus nessa época? Eu sempre fui muito espiritual. Na verdade, sempre fui muito religiosa. Eu cresci na igreja. Tanto é que eu cresci com os ensinamentos da igreja, que são maravilhosos, tudo, para me casar e ter filhos, né? A gente se casou virgem. Foi toda uma preparação, realmente, para isso. Então, a gente vivia muito o evangelho. Nos últimos meses, eu confesso que eu me aprofundei mais ainda em me conectar com Deus. Com Jesus Cristo, realmente de perguntar antes do seu pai do que Ele quer. Não, agora, recente. Tá. Agora, recente. Porque antes eu sabia o caminho só da igreja. E hoje eu vejo que tem outros caminhos para eu me aprofundar com Ele. Mas você sabe o que eu aprendo lá? Que os religiosos, às vezes, não praticam todo o que tem na palavra, né? Eu nunca fui religiosa. E eu ia de vez em quando na igreja católica e tal, mas nunca fui de frequentar o lugar. Então, eu tinha pouco conhecimento. Mas há 3 anos eu venho seguindo o Pablo Marçal e foi aonde minha vida foi transformada pela vida dele, né? Que eu falo que é ele que deu as diretrizes, mas se eu não fizesse também não ia adiantar. Então eu tenho muita gratidão por isso, porque ele me apresentou esse lado espiritual, que é um lado que existe, que a gente não pode negar. Né? Porque às vezes a gente é religiosa e nem conhece isso. Não conhece, né? Então, eu não era, mas também não conhecia. Então, o que aconteceu comigo, eu comecei a cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, mas cuidar do meu espiritual. E você caminhar com Deus... E é isso. É corpo, mente e espírito. Você alinhando os 3. Não, e você caminhar com Deus é muito mais fácil. É muito mais fácil. Qualquer dificuldade que você vai ter, Ele vai falar, vai filha, que eu tô com você. Eu tô aqui. E foi isso que eu entendi. Inclusive, eu tenho uma experiência bem forte para falar depois, né, quando eu fui para o primeiro método IP. Mas antes disso, né, então a gente passou por tudo isso, a perca do meu pai, voltamos para Chicago, e a gente orou e sentiu como família, vamos voltar para o Brasil, né? Então vendemos a casa, carro, tudo que tinha. Eu doei tudo da casa, porque lá as coisas são muito baratas, assim, né? Então o que eu não vendi, eu acho que o que eu doei lá, se eu tivesse trazido, teria sido um melhor negócio. Mas isso tem um propósito. Eu falo assim, o que coube em 14 malas foi o que a gente trouxe pro Brasil. O resto, tudo da minha vida eu desapeguei, tudo. Aí eu voltei a... Eu sou desapegada, você é desapegada? Agora sim, né? Depois de você mudar para Estados Unidos, voltar pro Brasil e agora tá nessa, fia, nada mais me apega. Eu sou totalmente. Se tiver que sair daqui hoje, tá tudo bem. Eu não levo nada. Ó, fecho a porta tchau. E vou embora. E é tão bom ser assim, né? Eu sempre fui. As pessoas se prendem tanto a lugares, a pessoas. Não me prendo. Eu falo assim, gente, você tudo viveu tão passageiro, quase 20 né? anos lá? 22 anos. Encerramos, viemos pro Brasil. E a gente chegou no Brasil, a gente saiu de Chicago. Foi tipo assim, quase 2 dias de viagem para conseguir, quase 3, né? Consegui chegar em Moarama, porque o Moarama não tem aeroporto. Então a gente, foi Chicago, Miami, São Paulo, Maringá, 2 horas de carro para chegar em Moarama. Com aquela loucura, né? As crianças, um monte de mala. Interior. E daí nós chegamos lá. Meu pai tinha 2 emissoras de rádio que ficavam em Moarama, que eu cheguei para... Meus irmãos também foram, né, pra gente cuidar. E quando eu cheguei, no fundo, tava tudo, né, descascado, velho, e no fundo tinha uma casinha que parecia um depósito, né?
E meu filho falou assim, mãe, é ali que o tio Luke tá morando? Porque meu irmão já tava aqui, né? Aí eu falei, não, filho, mas é talvez onde a gente vai morar. Aí ele ficou quieto, aí ele pensou, ele falou assim, que bom que você vai estar pertinho do seu trabalho, mãe, e tem até um quintalzinho pra gente brincar. Tinha um gramadinho desse tamanho assim, onde estava a torre. Falei, você nem pode brincar ali, né? Mas eu pude ver como que as crianças são simples. Eles não precisam de muito para ser feliz. E foi um momento, nem aí. Estavam nem aí, da gente sair dos Estados Unidos e vir para cá. E foi um momento, né, a gente literalmente morou numa casinha que tinha 2 quartos, que quando chovia, pingava na casa inteira. Eu nunca tinha visto goteira na minha vida. Eu falei, você nem sabia que era isso. Eu falei, gente, como que não sabe fazer um teto, né? E a gente uma vez dormiu, acho que uma panela no meio da cama. Eles dormiam no chão, a gente tinha uma cama e um colchão ali que eles dormiam no chão. E foi um momento tão bom, assim, que a gente se uniu tanto e eu pude ver que as crianças, eles se sentindo confiantes em como os pais estão se sentindo, eles fazem por qualquer coisa. E foi um momento, assim, onde a gente se uniu muito, né, com as crianças e pudemos passar para eles esses princípios. E foi muito bom, né? Foi muito bom. E assim, a gente chegou, Aline, você chegou, né, às rádios mais de 40 anos, foi um sonho, né? Gente, foi uma loucura. Eu falei, você nem imaginava o que estava acontecendo. Nem imaginava. E a gente cresce nos Estados Unidos tão distante das coisas aqui do Brasil, eu nem sabia que as coisas do meu pai um dia iam ser minha. Eu não tinha essa questão de, eu ser herdeira, pai, me dá minha parte. Tipo assim, nunca precisei de nada do meu pai. E como você decidiu falar assim, eu tô indo pra lá pra resolver tudo? Você fez isso? A gente orou como família, né? E sentimos, meus irmãos também vieram, porque meus irmãos todos moram nos Estados Unidos também, com as suas famílias. E nós todos viemos passar um tempo aqui pra organizar, estruturar as coisas. Só que a gente não imaginou o que a gente ia encontrar. Tipo assim, tava uma loucura. Chegava no final do mês, a gente não tinha dinheiro pra pagar os funcionários. E a gente morando ali no fundo, fazendo empréstimo lá nos Estados Unidos, nossos cartões para conseguir, a gente não conhecia ninguém aqui, a gente não tinha contato, a gente não tinha nada. E então foi assim, a gente falava que um leão por dia, eram 5 leões por dia. E daí era a Receita Federal em cima, era perseguição política, né, porque era muita rádio. Aí quando as pessoas que não gostavam do meu pai começaram, né, a prejudicar a gente, até a gente criar a nossa linha de contatos e tudo. E foi assim, construção do zero, né? Aí eu ia para um evento, eu não sabia nem quem era o prefeito, né? E lá na cidade interior todo mundo se conhece. E foi essa construção, pouquinho a pouquinho. Só que nesse processo, o que eu entendi? Falei, tá, eu não conheço nada. Eu tinha funcionário que dava dedo na minha cara. Quem que você pensa que você é? Você tem 3 meses de rádio, eu tenho 30 anos. Então eles olhavam pra gente como assim, os playboyzinho, né? Que vieram lá dos Estados Unidos. Só que eles não sabiam da minha história. Eles não sabiam tudo que eu construí e tudo que eu passei. Porque a gente nunca viveu lá como... Eu acho que as pessoas que viveram aqui viveram melhor que a gente nunca... luxo. Não, a gente tinha uma vida simples, uma vida de muito trabalho, muito esforço. E eu falei assim, ele tá certo. Então eu vou procurar saber mais. E eu comecei. Aí eu lembro que eu fui no Google, me joguei. Aí eu coloquei Maringá, que era a cidade mais perto, né? Eu tentei ligar meus concorrentes na época. Não fui muito bem recebida. Teve um que foi bem bacana, mas aí eu fui lá conversar com ele, só coisa negativa. Tá tudo ruim, o mercado tá ruim, não sei o quê. Eu falei, não gostei, eu quero falar com outras pessoas. Aí eu fui lá em Maringá e apareceu um monte de rádio, aí a primeira, Maringá FM, que hoje eu sei que é a número 1 da cidade, né? Liguei lá. Oi, aqui é a Aline, morrendo de medo, né? Que eu nunca tinha feito isso na vida. Eu queria falar com o dono. Aí a secretária, peraí. Aí eu falei, eu sou aqui de Umuarama, tem as rádios, né? Aí ela falou assim, Aline, ele falou que você pode vir aqui semana que vem. Aí marcou o horário. Aí eu fui um caderninho com um monte de pergunta. Aí eu cheguei lá, ele brinca comigo até hoje é muito meu amigo. Você tem amizade com ele? Nossa, ele virou meu mentor, me pegou no colo. Era a pessoa que eu tinha que conhecer. Ele, na época... Jura? Deus faz as coisas certas. Não, ele era o presidente da ERP, que é a Associação de Radiodifusão do Paraná. Então, assim, ele me pegou na mão e me apresentou para tudo. Como funciona o rádio, me apresentou para as pessoas, no meio político. E aí ele ri, né, que quando eu cheguei lá, eu fui com meu irmão, e ele fala assim que quando eu abri o caderninho, né, ele ligou para a secretária, pode cancelar minhas outras reuniões, que isso aqui vai longe. E a gente conversou, foi muito bom. E naquele momento eu entendi que cada pessoa tem seu propósito, porque eu saí daquela reunião renovada. Eu falei assim, eu sei o que eu tenho que fazer. E sabe que você saiu desse jeito? Saí. E meu irmão saiu de lá, sabe, sentindo o quê? O rádio não é pra mim, eu tô fora. 2 pessoas, com o mesmo propósito, na mesma reunião. E foi onde eu fui me encontrando. Aí eu comecei a fazer cursos, comecei a investir em mim,
comecei a transbordar, né, com a minha equipe. Eu falo que a gente, no primeiro ano que eu cheguei aqui, a rádio fechou, era trabalhista, era uma loucura, né? O Brasil estava em crise. Tinha 4 O quê? rádios. Eram 5 emissoras de rádio. 5? 2 no Mato Grosso, que tinha um gerente que cuidava, 2 que eram em Moarama, que eu estava cuidando. Na verdade, eram 6. Outra que meu irmão cuida, que era em outra cidadezinha pequena, que tinha um gerente, e uma outra em outra cidade. Então, 4 no Paraná e 2 no Mato Grosso. Hoje nós vendemos a do Mato Grosso, as 2 que eu cuido diretamente, uma que é a Rádio Christian, porque as rádios todas têm o nome dos irmãos. Então, tem a Rádio Aline, a Rádio Bianca, a Rádio Christian, a Rádio Amorim e a Rádio Éden. Eu falo que o caçula não teve rádio porque ele foi surpresa. Era o Luke. Mas é bem que meu pai parou de ter filho, porque era muita rádio. Então, hoje eu cuido da Aline e da Bianca, que a Bianca virou Massa, a gente trouxe a Rede Massa pra lá, que foi uma grande bênção. A Massa é do Ratinho, que é a do Ratinho, que é como se fosse uma franquia, né? E daí o Christian cuida de uma das rádios, que daí a gente fez a partilha. Seu irmão? Meu outro irmão. Ele cuida? Ele cuida, que ele já morava aqui no Brasil. E meus outros 3 irmãos voltaram para os Estados Unidos, depois de um ano. Não quis saber? Não, isso aí que é loucura. E eles saíram do Brasil muito jovem, né, muito criança, então era muito difícil adaptar. E as esposas americanas, os filhos, entendeu? E esse seu irmão nunca foi pra lá? Ou morou lá Não, também? Nunca foi pra lá. Esse meu irmão mais velho, ele é irmão só por seu pai? Ele é irmão só por parte de pai. Tá. Então, antes do meu pai casar com a minha mãe, ele já tinha esse meu irmão, que ele é mais velho, inclusive. E daí começou essa jornada. E eu fui... Aí veio a pandemia, né? Quando a gente começou as coisas dar certo e tudo, aí veio a pandemia. Aí eu falei, não, peraí. Deixa eu pegar, porque todo mundo entrou em pânico. E eu sou muito tranquila com essas coisas. Eu falei, gente... Eu me cuido, eu faço exercício, eu me alimento bem. Se for pra eu ir, é porque é a minha vez. Porque, né, tipo, eu tô fazendo a minha parte. Só que eu vi que eu precisava blindar a minha empresa também. Nós começamos a fazer reunião toda semana. E a reunião no rádio não dá pra ser durante o horário de trabalho, tem que ser depois. Fora. Porque sempre tem alguém no ar, né? Então a gente fazia reunião toda noite. E eu criei um sistema que eu digo que é onde criou a cultura empresarial da minha empresa, que era o momento de superação. E daí, toda noite, eu contava uma história que mostrava para eles que, apesar de eu não ter o conhecimento, eu tinha a capacidade de estar naquela posição. E eu comecei a perceber no outro dia que as pessoas... Eles começaram a confiar em você. Começaram a confiar em mim. E segundo, começaram a ver a história deles em mim. Aí, no outro dia, eles vinham, nossa, Aline, você falou aquilo, eu passei por isso, isso, isso também. Eu falei, gente, eles também têm uma história. E eles contando a história de superação deles, todo mundo aqui vai entender, porque às vezes que aquela pessoa é meio chata. Olha o que ela já passou. E então a gente começou a criar. Toda semana eu escolhi alguém para essa pessoa compartilhar um momento de superação. E isso transformou a cultura da nossa empresa. Que legal. Transformou. E você continua ainda? A gente hoje faz a reunião, porque agora eu viajo um monte, tudo. Eles fazem o momento de oração toda manhã, onde a gente alinha ali rapidinho. E nós fazemos hoje a reunião... Eu faço com eles geral, né, que é uma vez por mês, e eles fazem a cada 15 dias dos setores. Sim. Então a gente vai, né, porque naquela época da pandemia parou tudo, né, então a gente não tinha evento, não tinha outras vertentes, então a gente tinha um pouquinho mais de tempo. Mas aquilo transformou, e a gente saiu então de 300 mil negativo por ano, né, para uma lucratividade de 300 mil positivo no primeiro ano de pandemia. E a gente daí só veio crescendo, né? Só veio crescendo. Exato. E você que assumiu tudo. Eu que assumi tudo. Depois de um ano, meus irmãos falaram assim, isso aqui não é pra mim, não. Estamos indo embora, a gente já fez Mas aí eles abriram mão? Minha mãe comprou a parte deles, né? Que daí eles tinham uma parte pequena. E daí eu comprei, com trabalho, a parte da minha mãe. Então hoje é eu e minha mãe de sócias nas 2 rádios, né? Tá. E as outras coisas eles têm parte ainda. Ainda tem. Uhum. Mas você imaginava, olha só a história dela. Ela ficou 22 anos, né? Fora. Era mãe, né? Mãe 100%. Mãe 100%. Arquiteta, que também não tem nada a ver com empresária, não. Né? Porque não tem. Não tem, né? Porque para ser empresária, é claro que você não precisa pode ter uma empresa de arquitetura para ser empresária. Exato. Mas não é a arquitetura que eu vai não estudei aquilo. Não. Então, ela era mãe, cuidava de casa, marido, tudo certinho. A família... Tranquilo, a família Doriana. Exato. E aí, de repente, ela pega um voo, o pai dela falece, ela pega um voo com a pequenininha dela, que ela nem sabia o que ia acontecer, né? Exato. Aline, que coragem.
Deus fala para ser forte e corajoso. Ser forte e Você corajoso. foi forte e corajosa. Exato. Que história E maravilhosa. ele vai preparando a gente, né? Talvez se fosse tudo de uma vez, mas eu vi a preparação, eu vi com a minha irmã. E aí ela tinha dificuldades, sabia da dificuldade dela, teve consciência, Sim. né? Só que ela foi humilde, né? E foi procurar conhecer. E eu falo que isso foi a minha maior vantagem, ter humildade para aprender. Porque eu percebi que as pessoas que estavam ali no rádio há muitos anos não queriam Não ia querer te aprender. ensinar também, não ia querer falar pra você, ó. Não, e assim, é desse jeito. Mas eu falava, mas desse jeito tá dando certo? Não, eu falei, então por que vocês estão fazendo isso ainda? E eu comecei a ver, tipo, eu não entendia de rádio, mas eu entendia de números. Falava, isso que vocês estão fazendo não tá dando resultado. Por que vocês seguem fazendo dessa forma? E eu comecei a remexer tudo. Falavam pra mim, não, o mais importante no rádio é o diretor artístico, que é a parte musical, a parte das vinhetas, plástica da rádio. E eu pensei diferente, eu falei assim, não, o principal de uma empresa vai ser vendas. Tanto é que o que vai estar no ciclo, no centro da minha empresa vai ser vendas. Coloquei, quando a gente, na meio da pandemia, resolvemos fazer uma mega reforma, era pra verdade ser só dos estúdios. Só que eu fui atacada pela Jaque. Conhece a Jaque? Não. Já que eu tô quebrando essa parede, vamos quebrar tudo. É bem a cara da Valéria. Já que eu tô aqui... Adorei! A Jaque me atacou, fia. Só sei que era pra ser 3 meses, virou 1 ano. Mas a gente construiu os estúdios e a rádio mais linda do Brasil. Tipo, todo mundo que entra lá, chega e fala assim, dá pra ver que é uma mulher que tá à frente dessa empresa. Que a gente tem os cuidados com a iluminação. Passei por 3 arquitetas, porque assim, eu não sabia fazer os planos, eu sabia que não era aquilo, né? Aí uma falou pra mim... Você já sabia o que você queria. Uma falou assim pra mim, ela fez ali, me levou no móveis planejado pra desenhar o estúdio, né? Aí colocou ali um monte de MDF, aquela coisa tudo. Aí eu falei assim, tá, mas não é isso. Não, isso aqui é um ripado. Eu falei, não quero isso. Aí ela, Aline, comparado com o que você já tem, qualquer coisa já vai estar melhor. Aí eu falei assim, se eu quisesse qualquer coisa, eu faria qualquer coisa, mas eu quero o estúdio, né? E daí por Deus, me conectou com a Camila, que era lá de Campo Mourão. Eu lembro até hoje, o dia que ela chamou a gente pra ir lá ver, né? Eu tava com o meu ex na época, né? O pai dos meus filhos. E a gente chegou lá assim, não vou nem criar expectativa, né? Porque a gente já tinha passado, né, por 2, 3... Quando chegamos lá, que ela mostrou, eu falei assim, eu não tenho nem que mudar, é isso, é isso. E ela foi maravilhosa, e realmente... E você transformou o lugar. Transformamos. E a gente tem um espaço ali que nem condiz com a nossa cidade, assim. Ó, eu vou falar isso aqui pra minha pessoa que trabalha comigo, Dona Bárbara, o que mais eu falo dentro da clínica? Fala. Muitas Mas o que mais? Qual que é a primeira coisa que eu chego perguntando pra você? Quantos leads, quantas vendas? Quantos leads? Você tá esquecendo? Com quem que a gente Oi? conversou, pra quem que a gente ligou. Não tem nada mais importante. Sabe por quê? Porque, assim, todo mundo que tá lá é importante. Quem indicou? Não. Teve indicação? Tem indicação, Não, alguém indicou alguém? Sabe por quê? Porque a indicação, primeiro, que pra mim é venda certa. Não é? E então tem que indicar. Você mandou. Só que a gente tem que pedir. A gente tem que ter um processo, né? Sim. E aí, esqueci. Agora, você tá entendendo? Porque o mais importante de uma empresa não tem nada mais que a venda. Mas e as pessoas que estão lá? Gente, mas se não tiver venda, não vai ter pessoas, não vai ter né? pessoas, exatamente. Então, eu acho que é um conjunto. Vidas são importantes, mas a vendas não tem como não acontecer, porque se não acontece, não tem como sustentar o lugar. Não tem como sustentar, exato. Não pode pensar que o bolso do cliente. Nunca. Exato. Não, a gente não pode. Isso aí também, não importa. Eu não posso pensar com... Porque você se limita. Exato. E às vezes o que acontece hoje, as pessoas têm muito essa parte de glamorização de empreender. Eu sou empresária. Aí tá indo para todos os eventos de empresária, só que chega no final do mês, tá negativo. Ou tá malemar pagando as contas. Eu falei, gente, ser empresária, pra isso pra quê? Se você não tem liberdade, você não pode estar com seus filhos, você não pode estar viajando. E são uma construção de coisas. Eu falo assim, se está no início de tudo, é vendas. Depois que estruturou isso, aí você vai, marketing, experiência do cliente. Aí você vai formando as outras vertentes que são muito importantes também. Onde você quer. Onde você consegue aumentar seu preço, né? Da onde nós saímos lá, quando eu cheguei, a gente vendia inserção, tipo assim, ridículo, a R$2 por hora. Por inserção.
Eu falava, gente, aí eu fiz as contas, eu falei, gente, se eu encher minha grade só de comercial, eu não pago as contas do mês. E hoje o que nós trabalhamos lá, todo mundo falava que isso era impossível. Só que o quê? A gente foi trabalhando ali no início e foi construindo as outras partes também. Porque é melhor ter no começo menos, que pagando mais, do que... Porque você vai ter mais trabalho, Exato. vai ter que pôr mais funcionários, tem que pôr, né? Exato. E a gente foi, então, fazendo essa construção, né? Hoje eu tenho uma rádio que é autogerenciável, tanto é que eu consegui ficar 2 meses de férias, né, lá nos Estados Unidos com a minha família. E é isso, é essa construção. Então, quando eu entendi, só que eu estava indo contra o que todo mundo me falava. Num mercado, como você também trabalhou, muito masculino, né? Eu ia para as empresas, eu ia para os eventos, e as pessoas olhavam para mim, tipo assim, o que é essa criança, né? Porque além de ser um mercado muito masculino, é um mercado muito antigo, né? Então, a maioria dos donos de rádio tem 60, 70 anos. E tava lá eu, né? Aprendendo e tudo. E eu falo, isso foi a minha maior vantagem, porque eu entrava em qualquer lugar. Eu chegava assim, você consegue me ajudar com isso? Eu conseguia reunião com o governador, eu conseguia reunião com os maiores donos de rádio, todo mundo me recebia. Por quê? Porque eles estão meio acostumados. Essa menina veio aqui pedir ajuda. E nisso eu entendi que quando a gente tem humildade para reconhecer que eu quero aprender e eu quero desaprender de coisas que não vão me servir, é onde você consegue escalar. Onde você consegue criar uma empresa, de fato, que é Onde você consegue autogerenciável. mudar até uma história, né? Uma história. E nós mudamos a história, nós Posicionário. transformamos assim, o que é o rádio na nossa cidade, região, as nossas empresas. Hoje é referência. Ou é referência, com certeza. Nossa, Aline, que linda. E vem pessoas de fora para ver nossa empresa, para ver como que a gente trabalha. A gente digitalizou tudo. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu trago todos os equipamentos. Então, aí eu queria colocar uma mesa digital. Todo mundo, não, isso não funciona, não sei o que. Eu falei, a gente vai pôr. E a gente foi um dos pioneiros a colocar uma mesa que é praticamente um computador. E aí todo mundo quer, né? E daí as pessoas vão, né? Claro que tem muita gente que torce contra, ou que não quer evoluir, ou que tem medo, né? Porque A maioria tem medo. É o medo. Porque claro que vai ter problemas. novo, Tudo né? no início vai ter problemas, né? E eu sempre fui nessa questão, assim, muito disruptiva. Eu falei, vamos fazer diferente? Senão a gente quer ter resultado diferente. E eu falo, assim, que a minha equipe hoje, sabe, a gente faz nossos momentos, a gente dança junto, a gente, sabe, faz as coisas, assim, que traz esse momento. Eu falo assim, eu quero que todo mundo aqui, nós temos um limite do que às vezes eu posso pagar para cada um. Mas eu falo assim, se você for sair, que seja para algo muito melhor e aprenda algo aqui. Eu falei, se alguém está aqui e não está crescendo e aprendendo algo, você tem que ir para outro lugar. Eu falo Com assim, certeza. porque... Se parou de crescer, Exato. não é um lugar E certo. se você está aqui, dá o seu melhor, investe em você, me suga, vocês têm acesso a mim, entendeu? Para realmente ter esse direcionamento para você levar algo maior para sua vida. Eu tenho meu braço direito, que estava comigo aqui desde que eu cheguei, que é assim, que coordenava tudo para mim. Faz 1 ano ela chegou para mim assim, Aline, eu vou sair, eu vou abrir uma empresa. E Você ficou feliz? fiquei feliz. E todo mundo assim, mas como vai fazer agora sem ela? Eu falei, gente, são ciclos. E ela cumpriu, ela estava lá desde os 15 anos de idade. De mais de 20, 15 anos na empresa, eu falei. E ela cresceu tanto, porque eu investi, ela fez, eu ali na minha empresa, eu pago os cursos metade. Todo Eu curso que também ela quiser fazer. Eu pago sempre curso pro. Só que eu aprendi a isso. pagar metade, sabe por quê? Porque a pessoa tem que tirar do bolso também, senão não valoriza. Então a gente, né? Infelizmente o dado, sim, teve uma o época dado que eu não é pagava, valorizado. Eu pagava faculdade para todos. Não, Sabe não valoriza. O que acontece? Não vai. Nenhum tava indo. Não vai. Oi? Exato. Realmente. Só que ela foi crescendo tanto, as habilidades, às vezes ela tava lá estressada, falava, tá, como que a gente resolve isso daqui? Eu fui treinando ela. E ela chegou pra mim, eu falei, você tá pronta, filha? Vai. Aí ela saiu, ela ficou comigo ainda esse ano, ela na verdade, ela cuida dos clientes dela ainda, ela tá longe, né? Mas ainda cuida dos clientes dela. E a gente, eu tô treinando outra pessoa pra estar no lugar dela. Exato. E a vida segue. E a vida que segue. Gente, ó, pra você ser diferente, você tem que fazer diferente. Uhum. Então, se você fizer só o que o seu cargo pede, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a mesma pessoa até o final. Eu fui uma pessoa, eu entrei muito nova no ramo de automóvel, mulher no ramo de automóvel, há quase 30 anos atrás. Uau. Deixa eu ver, 87, eu entrei em 88. 28 anos atrás. Mais 35, eu sou de 84.
Eu tenho 41. Espera um pouco. Calma, fofa, que agora deu ruim. Mas 30, eu já saí a 11. 37 anos atrás. Então, quase uns 30 anos. 26, 27 anos no ramo de automóvel. Não, trabalhei... Eu comecei em 88 e saí em 2014. Uhum. Então, dá quanto? 14, 17 anos. 17 anos no ramo de automóvel. Quando eu entrei, era extremamente... 80%, 90% era masculino. Não tinha gerente, diretores, mulheres, só homens. Só homens, E aí eu fui crescendo nesse ramo, mas eu sempre fiz mais. Uhum. Eu era vendedora, eu ajudava a fazer o trabalho de supervisão. Uhum. Eu fazia as minhas vendas e ainda fazia supervisão. Eu fui ser gerente, eu já fazia coisa de diretor. Estava sempre à frente. Sempre à frente. Fazendo mais. Eu sempre quis mais. Então, o dono chegava a me ligar de madrugada e eu atendia o dono. Sabe por quê? Porque eu me dediquei de corpo e alma. Uhum. Até muito, entendeu? Uhum. Mas eu era reconhecida em tudo. Sim. Eu era citada em tudo. Então, eu era referência. Eu era referência na parte comercial, na parte administrativa, em turnover de gente. Na verdade, o RH, porque ele entregava uma concessionária na minha mão. Então, você acha, eu não tinha que honrar ele também? Ele acreditava em mim. Sim. Como que eu ia... Então, mas aí tá a percepção e a chave para as pessoas crescerem hoje, né? É de você realmente vestir a camisa de dono. Mas eu não sou o dono. Mas você pode ser daqui na frente. Se você... Tudo que você fizer com excelência, isso vai para sua vida. Ele ia lá uma vez por mês para me dar parabéns. Porque ele não precisava... Você tocava tudo já. Eu fazia tudo. Então, o que acontece? O que você quer, aonde você está? Exato. Eu sempre quis fazer o melhor, entendeu? E eu sempre recebi também o melhor. Então, a gente tem que saber, porque os funcionários acham que eu vou lá, bato meu horário e tá tudo bem, você vai ganhar o que você ganha. Exato. Você vai viver o que você vive. Você não vai experienciar uma coisa nova, o que você pode fazer a mais, o que você pode ser diferente. Exato. Né? E eu dou oportunidade para todos, porque eu sempre dei. Né? A gente acaba dando promoção para as pessoas que estão aqui. Eu tenho dentro da clínica sócias minhas, entendeu? Por quê? Porque fizeram diferente. Então, onde que a gente quer estar nesse momento, né? Como funcionário, como empresário, eu sei que eu reconheço os meus funcionários, o número o meu turnover é baixíssimo, eu não tenho, as pessoas continuam comigo, ganham promoção, e eu tenho pessoas de 6 anos na clínica, eu tenho pessoas de 5 anos na clínica, a maioria tem mais de 4. Então, a gente só tem que tomar cuidado que essas pessoas, às vezes, elas se acomodam, né, Aline? Mas lá não, na verdade... Tudo que eu falo, eles acabam seguindo. Vamos fazer evento, vem todo mundo comigo, vamos fazer, não é? Mas isso é uma cultura forte, né? Quando falar, vamos fazer evento de mulheres, todo mundo Bora! Vamos! Então, assim, isso eu fico muito feliz, porque eu reconheço elas, elas também reconhecem que tem um braço forte, entendeu? Estou passando um momento difícil, a gente criou um grupo de orações, não estou bem, tá todo mundo em oração. Se torna como que uma família, né? A gente tem que ser lapidado. É que vive mais tempo lá do que fora, né? Mas que tem que ser lapidado, que tem momentos, né, de dificuldade, momentos de estresse. E eu falo assim, onde a comunicação, como líder, eu falo que uma das habilidades principais que eu tive que aprender foi como me comunicar. De uma forma onde eles me escutam, onde eles se sentem validados. E eu ensinei eles também a se comunicar comigo. Porque eu sou uma pessoa muito prática e direta, né? Às vezes chegava lá com toda a historinha, eu falava assim, vamos direto. O que você precisa? O que você está fazendo para receber? O que você, né? Como que você vê essa situação? E a gente vai ensinando as pessoas, não precisa de tanta história, não precisa de ficar... tanto vitimização, tanta choradeira. Se a gente assumir um papel de protagonista da nossa vida, a gente consegue soluções mais práticas, maiores resultados, né? Então, isso foi um processo. Eu falo assim, a comunicação e a gente, como líder, e em casa também, eu falo que como aprender tudo isso, né? Eu fiz muitos cursos de gestão, de liderança, me transformou numa mãe melhor também.
Porque eu aprendi a olhar para os meus filhos e entender que cada um deles são diferentes, que cada um deles precisam de uma forma, uma comunicação diferente, né? De metas e também de negociações e de limites diferentes. E isso transformou também o nosso relacionamento em casa. Eu falo assim que eu saí da empresa com um ânimo, assim, porque eu amo estar em casa com eles, sabe? Assim, eu venho cantando no carro porque... E curti aquele momento. E daí eu chego em casa, eu falo assim, não tem mais eletrônico, eles têm os dias que eles podem estar no celular. Eles não têm celular, na verdade, nem o meu mais velho, de 15 anos. Ele tem um celular, assim, da casa. Aí eu deixo ele ter os amiguinhos dele ali, mas é um celular que, tipo, eu vejo toda noite. Eu tô sempre olhando, tô sempre cuidando. Porque tem muita coisa, né, ruim. Então, Né? mamães, protejam seus filhos. Tem coisa boa, mas tem coisa muito ruim. Protejam seus filhos. Eles, se nós adultos estamos viciando nesse negócio, quem dirá uma criança? Eles não precisam disso. Então, a gente chega em casa, a gente janta toda noite juntos, né? Quando eu não estou viajando, como agora. E é um momento de conexão, de troca, eles falam pra mim do dia deles, o que aconteceu. Eu conto situações da empresa, aí eu falo assim, olha, aconteceu isso com esse colaborador, o que vocês acham? Nossa, mãe, mas a pessoa agiu errado, tinha que ter feito isso. Como que você acha que a mamãe tinha que lidar com essa situação? Então a gente... Você compartilha. Compartilho com eles. Então eles já têm uma mente, assim, empreendedora. A gente vai pra escola de manhã, fazer nossas afirmações, é a oração. E eu falo pra eles, filhos, de verdade, vocês só têm como dar errado na vida se vocês quiserem, porque preparado e treinado vocês estão sendo. Né? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito bom. Eu trabalhei muito com homens, né? Então eu era muito enérgica, muito brava. E eu gritava. Sério? Eu não consigo imaginar você assim, senhorita. Toda fofa ela agora, né? Graças a Deus. Eu falava, fofo, não dá desse jeito. Então o fofo veio era bravo. Há 20 anos. Não era um fofinho, bonzinho. E isso, meu nível de estresse energia masculina era uma coisa estresse. horrível. Depois que eu percebi, eu fui entender esse negócio de energia masculina e feminina agora, há pouco tempo atrás, porque até já estava no Marçal, mas eu não entendia ainda. Mesmo aqui na clínica, eu cheguei a ter 50 funcionários aí. Uau. Então, eu já estava sempre a mil, resolvendo tudo e pau na máquina. Então, imagina, eu numa clínica que não é a minha área, eu sou empresária. Hoje eu sou gestora, administradora, qualquer coisa, menos na área médica, né? E eu cheguei a ter todas as especialidades médicas ali dentro. Tinha vários exames e tal. Então, eu me vi já no ramo de automóvel, porque eu saí porque... E foi uma área bem feminina, né? Querendo ou não, estética, né? Na verdade, lá eu falo que é integrada. É mais... Eu quero cuidar de fisioterapia, psicologia e nutrição. Entendi. A estética é um braço, é como se fosse um braço da clínica Dara. Né? Porque o foco da clínica Dara é transformar as pessoas. E o foco da clínica Dara é algo que é a integrativa, cuidar da essência para você, sabe? Então a clínica Dara foi montada para isso. Eu montei um braço da estética porque eu amo estética. Então eu gosto de me cuidar. Agora eu não estou fazendo porque eu estou em tratamento. Mas tá linda, gente, maravilhosa, como assim? Mas eu gosto de me cuidar, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto... Então eu tinha que ter isso dentro da clínica, entendeu? Mas não é o foco. O foco da clínica é fisioterapia, psicologia, porque eu acho que o mundo tem que se tratar de... Tá todo mundo ficando doente, exato. Né? E nutrição também é algo que... Então, quando eu saí do ramo de automóvel, foi num momento muito difícil da minha vida, que minha sobrinha estava descobriu o câncer, leucemia, e ela veio a falecer, e aí eu comecei quando ela descobriu o câncer, eu comecei a repensar na minha vida, porque até então eu só vivia o trabalho, só vivia Você não parava, era uma máquina. E aquela loucura, aquela máquina, sabe? Não dava muita atenção, minha filha já estava na faculdade, enfim. E aí eu falei assim, não, eu não quero mais isso para minha vida. Foi a melhor coisa, a melhor decisão. Não, foi num momento difícil, mas foi a melhor decisão. Eu não sabia o que ia fazer. Do nada, eu saí de CLT, né? Tinha um salário altíssimo, tal, mas fui para eu montei uma empresa de vendas. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu não queria trabalhar para ninguém. Aí eu fui trabalhar com um plano de saúde.
5 anos depois, eu montei a clínica, faz 6 anos que eu tô com a clínica. Então, o que eu quero dizer é que a gente nunca é tarde para a gente recomeçar. ver o que está acontecendo com a gente, para recomeçar. Ela de uma história do pai que faleceu, que procurou, eu de algo que aconteceu na minha família, mas não deixa ficar muito tempo. Às vezes não dá tempo de você ver como que você podia ser muito melhor. Hoje eu sou uma mulher muito melhor, que mais... não parei de ser ativa, mas mais delicada, mais assumindo o meu papel de mulher. E você continua sendo a mãezona que cuida dos filhos, tal, e a gente mas hoje empresária também, que tem que se impor em algum momento, né? Eu falo que a gente entender a nossa natureza divina, né? Porque a gente pode fazer vários papéis. E isso foi algo que eu fui nos últimos 2 anos, né? Que eu fui me aprimorando mais. Porque a gente cresce para fazer tudo, para dar conta de tudo. Eu tinha um apelido, inclusive eu criei um canal chamado Mulher Maravilha, porque eu dava conta de tudo, eu fazia tudo. E eu fui entendendo que isso vai adoecendo a gente por dentro. Vai deixando a gente num modo, por mais que eu estava feliz, eu fazia aquilo tudo, querendo ou não, com leveza, mas o nosso papel, quando você entende, ele é para ser mais leve. E a gente consegue, daí, entendendo isso, eu ativo, né, a minha energia masculina hoje, quando eu tenho que liderar uma reunião, quando eu tenho que estar presente em certos ambientes que são muito masculinos, mas eu consigo também entender a leveza das coisas, do desfrute, de estar com meus filhos, de brincar, de ter esses momentos. E isso eu perguntei pro chat, o que a mulher tem que fazer para viver 120 anos? E sabe o que ele falou? Qual que é a maior causa de morte precoce nas pessoas? Não é alimentação, não é genética, não é o seu environment, né, o seu ambiente, é o estresse. O nível de estresse que você passa na sua vida vai determinar as doenças e os problemas que você vai ter lá na frente. Então, as mulheres hoje que estão, às vezes, em casa, mas não se cuidam, não tem o momento delas, não tem amigas para sair para conversar. Você está vivendo um nível de estresse tão alto que isso lá na frente vai cobrar. Então, que nós hoje possamos entender o que eu, como mulher, preciso para ver a vida, apesar de passar por problemas que nós vamos passar. Eu passei por 2 mortes, passei por um divórcio, depois de 20 anos de casada. Então a gente vai passando por situações. Como que você olha para aquilo e fala assim, eu vou passar por isso, mas com leveza. Eu vou passar por isso e eu vou aprender lá na frente como que eu vou ajudar outras pessoas com essa história. Para que realmente nós possamos viver a nossa essência divina aqui, que todas nós temos. Aline, olha, eu vou te falar que foi uma riqueza a nossa conversa, mas esse final seu foi especial, porque eu vivi muito esse estresse, e a gente só traz doença pra gente. E o corpo adoece, o corpo grita, né? E você vai passar de qualquer maneira. Só que então, vamos ser leve, vamos ser mais leve todos os dias. Que riqueza que você tá deixando aqui pro Sofá da Fofa, hein, meninas? Muito obrigada, foi maravilhoso. Aline. Olha, foi uma honra ter você aqui, conhecer um pouco da sua história linda. Muito obrigada. Uau. Que lindeza, que obrigada, lindeza. Valéria. Parabéns, ai, fofa. Que linda, gente. Vou ter que marcar de novo, que a gente contou só metade da história. Ai, meu Deus do céu, tem mais, olha, ainda bem. Vai ficar pro próximo. Mas foi maravilhoso, de verdade, estar aqui, ver a sua jornada, ver que você é uma mulher que, apesar, como eu digo, né, de estar passando por um momento difícil, você escolhe ser feliz, você escolhe ver com leveza e você escolhe, principalmente, transbordar na vida das pessoas. Amém. Então, que Deus continue te abençoando na sua missão. É uma missão muito grande e para mim é uma honra e um privilégio fazer parte disso. Obrigada. A Deus, obrigada. Só que eu vou falar um negócio. Fofos, aproveitam, curte, compartilhe, manda um aviãozinho pro seu amigo. Inscreva no canal, ajuda a fofa, vai! Por favor, gente, não vai negar um pedido desse, né? Muito obrigada, foi muito bom, muito bom mesmo. Que lindo.